Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 12 de janeiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Professores de escolas e colégios públicos têm um novo piso salarial. Aumento fica acima da inflação e, segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, faz parte da política de valorização dos professores de todo o país. A gente não pode ter uma educação de qualidade se, porventura, nós não tivermos professores bem remunerados e motivados. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Governo reforça estoque de vacina contra a febre amarela em municípios de Minas Gerais. Turismo comemora feriados prolongados previstos para 2017. Brasileiros devem viajar e movimentar 21 bilhões a mais na economia. Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Os professores que dão aulas em escolas e colégios públicos, tanto de estados como de municípios, têm um novo piso salarial. O novo valor de quase R$ 2.300 é o mínimo que deve ser pago aos professores em todo o país. O reajuste é de 7,64% acima da inflação. O governo federal vai fazer repasses de recursos todos os meses para ajudar os estados e prefeituras a pagarem o novo piso. R$ 2.298,80. Esse é o valor do piso salarial dos professores brasileiros a partir de janeiro de 2017, um crescimento de 7,64% em relação ao piso de 2016, que era de R$ 2.135,64. O reajuste ficou acima da inflação, que fechou o ano em 6,29%. Serão beneficiados os professores da rede pública que cumprem carga horária de 40 horas semanais e possuem pelo menos nível médio. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, o reajuste significa a valorização do professor. Na garantia de uma boa qualidade da educação, a gente não pode ter uma educação de qualidade se, porventura, nós não tivermos professores bem remunerados e motivados, e essa política ela vai ser perseguida pelo Ministério da Educação. O piso, que por lei é reajustado anualmente, é obrigatório para todos os estados e municípios brasileiros. Para contribuir com o pagamento, o governo federal repassa 10% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. E esse repasse será feito mensalmente, garantiu o ministro Mendonça Filho. O montante total englobado para o repasse deve superar a casa de R$ 1,3 bilhão, o que dará ou ajudará o fôlego dos estados e municípios no cumprimento também do pagamento das suas respectivas folhas e o cumprimento da legislação que impõe um piso salarial para os professores das redes municipais e estaduais. A portaria com o novo piso salarial será publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Reportagem Gabriela Noronha. A queda na taxa básica de juros definida ontem já gerou efeitos para os bolsos dos consumidores. Após a decisão, bancos anunciaram reduções em taxas de financiamentos para empresas e pessoas. E o repórter Paulo La Sálvia explica. A conta é simples. Quanto mais o Banco Central reduzir a Selic, mais barato vai ficar o consumo quando a opção de compra for a prazo. Os juros, nesse caso, têm como referência a taxa básica definida pelo Banco Central. O servidor público de Brasília, Daniel Lacerda, aprovou a redução. Essa redução, eu acho que vai aumentar também a questão do consumo. Eu acho que isso é importante. Como uma tendência natural, eu acho, de reduzir esses juros. A taxa básica de juros baixou de 13,75% para 13% ao ano. Foi o terceiro corte seguido. 2 bancos, um público e outro privado, já anunciaram redução de taxas. No Banco do Brasil, a maior redução vai ser no rotativo do cartão de
de crédito, aquele cobrado quando o consumidor paga menos que o valor total da fatura. O Bradesco divulgou redução nas suas principais linhas de crédito. Nos dois bancos, as novas condições valem a partir da próxima segunda-feira, dia 16. E a queda nos juros para os consumidores deve continuar, de acordo com o gerente de política econômica da Confederação Nacional da Indústria, Flávio Castelo Branco. Essa intensificação do processo de corte de juros deve mostrar o efeito com mais intensidade em meados do ano. Então, nossa expectativa é que o segundo semestre nós já tenhamos um quadro de recuperação mais claro. O impacto que isso tem no crédito ao consumidor, nas rolagens de cartão de crédito, coisa dessa natureza. Para o economista da Universidade de Brasília, José Matias Pereira, a decisão do Banco Central reflete uma melhora na economia brasileira. No contexto que nós estamos vivenciando e na medida em que você tem sinais na economia, principalmente de indicadores macroeconômicos, no caso específico, inclusive, da queda da inflação, isso significa dizer que o Banco Central está em condições, ele se sente confortável para baixar essas taxas de juros. O presidente Michel Temer considerou uma boa notícia a queda na taxa Selic e disse que isso mostra que existem condições para que o país retome o crescimento e volte a gerar empregos. Juros muito altos revelam um desestímulo para quem quer investir. Foi muito bem nesse breve período. Primeiro foi 0,50, ontem foi 0,75. E nós vamos nessa toada, digamos assim, sem que eu queira dar palpite na área financeira, mas nós vamos nessa toada, pouco a pouco, sair dos 2 dígitos para um dígito só em matéria de juros da economia brasileira. A Caixa Econômica Federal divulgou nota dizendo que vai monitorar as taxas para possíveis ajustes de preço. Reportagem Paulo La Sálvia. Um dos motivos para a queda na taxa básica de juros foi o resultado da inflação de 2016, que ficou abaixo do teto da meta. O presidente Michel Temer comentou o assunto hoje, durante a inauguração de uma escola em Praia Grande, no estado de São Paulo. E é interessante, embora tenhamos apenas, convenhamos, 7, 8 meses de governo, os senhores vejam que a inflação, que é algo que atormenta a vida das famílias, caiu de 10,70 para 6,29. Os senhores sabem que a inflação calculada como razoável pelos governos é aquela de 0 a 6,5. E o centro da meta, 4,5. Por nós, com este pouco período, nós viemos abaixo do teto da meta. E a trabalho agora é que neste ano nós estejamos no centro da meta, ou seja, 4,5%. E como dissemos, o presidente Michel Temer participou hoje em Praia Grande, no litoral de São Paulo, da inauguração de uma escola municipal que leva o nome de um dos irmãos dele, Fued Temer, falecido em 1995. O repórter Leonardo Meira acompanhou a inauguração e tem ao vivo outras informações. Boa noite, Leonardo. Boa noite. A Escola Municipal Professor Fued Temer tem aqui 18 salas de aula, biblioteca, tem também salas de múltiplo uso e informática e quadra poliesportiva. Ela vai atender alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. São 1.330 estudantes que vão utilizar salas que tem até lousa digital. O nome do centro de ensino é uma homenagem a um dos irmãos do presidente da República. Michel Temer participou da inauguração da escola na cidade de São Paulo e ele destacou a importância de investir em educação e na reforma do ensino médio. Essa reforma do ensino médio, ela acaba permitindo que, naqueles últimos anos, a pessoa possa escolher as disciplinas que quer fazer. Porque se ele vai para a área de ciências humanas, é uma coisa. Se ele vai para ciências exatas, é outra coisa. Então, esta reforma do ensino médio é fundamental, digamos assim, para a educação brasileira. 2 escolas da cidade aqui da Baixada Santista vão receber recursos para atendimento em tempo integral. De Praia Grande, em São Paulo, Leonardo Meira. E na cerimônia de inauguração, o presidente Temer também falou sobre o impacto de medidas adotadas pelo governo. O presidente citou a liberação do saldo de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a redução nos juros dos cartões de crédito. Nós precisamos injetar recursos na economia brasileira. Há pouco tempo nós tivemos uma ideia
que nos permitiu fazer com que nós viéssemos a liberar todas as contas inativas do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Isso representa mais ou menos mais de 30 bilhões de reais que a partir de fevereiro começa a sacar os valores do Fundo de Garantia e injeta na economia. Aqui muita gente tem cartão de crédito e certa e seguramente ficava espantado quando no chamado crédito rotativo, se não pagasse na data do vencimento, tinha juros de 480%. Dialogamos e conseguimos que os juros viessem a menos da metade, portanto a 180% mais ou menos. Em pouquíssimo tempo nós conseguimos realizar boas coisas no nosso país. Agora são 19h10 no horário brasileiro de verão. Não são só os trabalhadores que estão comemorando o grande número de feriados prolongados deste ano. Daqui a pouco a gente explica qual setor vai ser beneficiado e os lucros previstos. Não saia daí. O governo reforçou o estoque da vacina contra a febre amarela em municípios de Minas Gerais. Ao todo, são mais de 1 milhão de doses disponíveis. A orientação do Ministério da Saúde é que a vacinação contra a doença no estado deve ser feita preferencialmente a pessoas que vivem em áreas rurais dos municípios com casos suspeitos e a pessoas que nunca se imunizaram contra a febre amarela. Até o momento, existem 16 casos e 8 mortes prováveis de febre amarela em Minas Gerais. No total, o Ministério da Saúde investiga 48 casos e 14 mortes suspeitas da doença em 15 municípios. Toda pessoa que vai viajar para regiões rurais ou de mata dentro dessas áreas deve se imunizar com 10 dias de antecedência. A vacina contra a febre amarela é oferecida de graça pelo SUS. Momento Social. 13.400.000 famílias em todo o país recebem o Bolsa Família, um dos programas sociais do governo federal que contribui para o combate à pobreza. O programa também faz o acompanhamento da saúde e da educação dos filhos dos beneficiários. A dúvida do momento social de hoje é de Sheila Silva, de Tamogi, Minas Gerais. Ela tem 2 filhos e mora com mais 5 pessoas e quer saber qual é a renda mínima para poder se cadastrar no Bolsa Família. E quem responde é o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Olá, ministro. Meu nome é Sheila. Eu sou da cidade de Tamogi. Eu gostaria de saber qual é o limite de salário por pessoa para poder receber o Bolsa Família. O cálculo para uma pessoa entrar no Bolsa Família é um cálculo feito pelo conjunto de renda da família e pela divisão disso pelo número de pessoas da família. Então, se todas as pessoas que têm R$ 85 por mês por pessoa da família têm direito a entrar no programa. E até famílias que podem ter até R$ 170 por mês dividido por pessoa, pode entrar no programa se tiver filhos de 0 a 17 anos. É um cálculo feito da renda por pessoa da família. A renda familiar, ela é considerada baseada nas pessoas que moram no mesmo domicílio, na mesma casa. E se você também tem alguma dúvida, uma pergunta sobre ações e programas sociais do governo, manda pra gente. Pode ser por e-mail no endereço voz@abc.com.br e tem também o nosso Facebook, facebook.com/Bolsa Família. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe! Tiradentes, Dia Mundial do Trabalho, Independência do Brasil, Dia de Nossa Senhora Aparecida, finados. Nazi, este vai ser o ano dos feriados prolongados. Ao todo, vão ser 10 feriados, caindo em dias próximos ao final de semana, o que permite que muita gente emende mais dias de folga para descansar, viajar. Além dos trabalhadores, quem comemora isso é o setor do turismo. A previsão do Ministério do Turismo é que os feriados vão movimentar 21 bilhões de reais a mais na economia do país. Os brasileiros devem fazer mais de 10 milhões de viagens. Segundo o diretor de Estudos Econômicos e Pesquisas do Ministério, José Francisco Lopes, os feriados favorecem as viagens domésticas, seja dentro do próprio estado ou do Brasil. Os feriados prolongados impactam as decisões dos brasileiros de viajar pelo país. Os destinos mais próximos são muito favorecidos, embora haja também viagens um pouco mais distantes. Ou seja, a economia do turismo doméstico é bastante favorecida pelos feriados prolongados. E isto tem consequências para o futuro, porque quanto mais se viaja domesticamente, mais vontade vão ter os turistas de viajar dentro do Brasil.
Mudar nome, endereço, telefone ou outra informação no cadastro do CPF vai ficar mais fácil a partir de segunda-feira. Agora, tudo isso vai poder ser feito de graça e pela internet. Durante a vida, é comum as pessoas mudarem de endereço, telefone e até de nome, no caso dos casados. Para não deixar essas informações velhas, a partir de segunda-feira vai ser possível atualizar os dados do cadastro de pessoa física, o CPF, pela internet. É o que explica o chefe da Divisão de Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal, Valdemir de Castro Filho. Qualquer dado cadastral do CPF poderá ser atualizado por meio de solicitação eletrônica. A Receita vai disponibilizar um formulário, o contribuinte preencherá os dados com a solicitação e, se ele alterou algum dado que consta no documento CPF, ele consegue emitir o comprovante no ato. A atualização dos dados do CPF pela internet vai ser gratuita. A pessoa pode também continuar atualizando os dados em uma agência dos Correios, do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica. Mas, nesse caso, há cobrança de tarifa de serviço de até R$ 7,00. Desde 2010, não existe mais o documento físico do CPF. No lugar dele, a pessoa recebe um comprovante de inscrição com o número do CPF. Outra novidade é o novo modelo deste comprovante e da situação cadastral no CPF. Agora vão conter o chamado QR Code, que é um código de barras. Segundo Valdemir de Castro Filho, o serviço vai trazer mais segurança e agilidade na confirmação dos dados. Hoje você apresenta um comprovante, mas a pessoa que está recebendo aquele comprovante, ela não tem como se certificar se de forma ágil se aquilo é autêntico ou não. Com a implementação do QR Code, isso vai facilitar. As lojas de aplicativos para celular oferecem vários programas gratuitos para a leitura desse código de barras. No caso de perda do CPF, para quem ainda usa o documento ou da carteira de identidade, a Receita Federal faz duas orientações. Se a pessoa souber o número do CPF, deve ir a uma delegacia fazer uma nova carteira de identidade. Se a pessoa não souber o número do CPF, precisa procurar a Receita Federal. Reportagem Luana Karen. Para fazer qualquer alteração nos dados do CPF, basta entrar na página da Receita Federal na internet. O endereço é receita.fazenda.gov.br. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi criado em 1937. Pois é, Gabriela, você sabia que ele foi, em toda a América Latina, a primeira instituição dedicada a preservar o patrimônio cultural? É verdade, Nazi. Nesta semana, o IPHAN completa 80 anos de história. E teve direito à festa. O Teatro Amazonas foi inaugurado em Manaus há mais de 120 anos. É uma das heranças do ciclo da borracha na Amazônia do século XIX. A arquitetura original do edifício está preservada até hoje, graças ao tombamento como patrimônio cultural brasileiro feito em 1966 pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O órgão é o principal responsável pela preservação da história e memória do país e nesta semana comemora 80 anos de criação. Para marcar a data, foi realizada uma cerimônia em Brasília com lançamentos de publicações, selo e um carimbo comemorativo pelos Correios. A presidente do IPHAN, Kátia Bogea, destaca a importância dos tombamentos culturais para o país. Significa dizer que a sociedade decidiu que aquele patrimônio tem que ser legado às gerações futuras, não só à geração presente. Então, o IPHAN tem que trabalhar nesse sentido, na garantia da preservação, fiscalizando esses bens. Além dos patrimônios materiais, os bens imateriais, como o frevo ou a capoeira, por exemplo, também são reconhecidos como patrimônio cultural pelo IPHAN. Atualmente, o órgão tem 24 mil sítios arqueológicos cadastrados, 1.262 bens materiais tombados, 40 bens imateriais registrados e 380 bens ferroviários valorados. O ministro da Cultura, Roberto Freire, participou da cerimônia e ressalta o papel do IPHAN na preservação da memória brasileira. São 80 anos de muita presença, de forte protagonismo na questão da defesa do patrimônio histórico nacional, da preservação das nossas memórias. Então está presente em nossa vida e com muita expressão. Para comemorar os 80 anos do IPHAN, vários eventos vão ser feitos em todo o país durante o ano.
O aniversário vai ser marcado ainda com a entrega de 62 obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Cidades Históricas. O programa foi criado há 3 anos para restaurar 425 locais históricos tombados pelo IPHAN como patrimônio histórico. Reportagem Ney Pereira. E entre tantos patrimônios da cultura brasileira reconhecidos pelo IPHAN nestes 80 anos de história, um deles é o caboclinho. Um ritmo de origens muito antigas mistura música e religiosidade. Somos tambores ricos de fé, somos o universo de bem maior, somos o amor e seus aliados, somos filhos dos encantados. Caboclinho no diminutivo, porque foi abandonado ainda pequenininho. A lenda conta que o índio Caboclo Sete Flechas sobreviveu sozinho na mata. Se tornou símbolo de resistência. A história traduz o sentimento de uma força sagrada. E o conselheiro consultivo do IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Luiz Felipe Andrés, explica que é música e culto, tambores de fé. Assim como o frevo, assim como o maracatu, são expressões de toda uma cultura que se manifestam através do ritmo, da dança, da musicalidade e, sobretudo, da religiosidade. Mais de 80 profissionais trabalharam durante 1 ano e meio para reunir pesquisas do último século, começando pelos estudos de Mário de Andrade ainda em 1928. O dossiê, com mais de 5.000 páginas, deu origem ao reconhecimento e o caboclinho foi eleito pelo IPHAN como patrimônio imaterial da cultura brasileira. O diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN, Andrei Chilé, conta um pouco dessa mistura de culturas tão diversas, da Europa, da África, da América. O caboclinho é uma forma de expressão, as pessoas se vestem como índios, mantêm práticas aos orixás e trabalham com alguns instrumentos e danças de origem europeia. Pernambuco foi uma das regiões onde os jesuítas instalaram suas fazendas para tentar catequizar os índios. E teria sido justamente onde o caboclinho mais cresceu, como estudou Luiz Felipe. É um negócio tão impressionante porque revela que ao longo da história a censura não prevalece, porque foi censurado durante séculos e agora, passado o tempo, ela ressurge com força total, como lição de liberdade. É bonito demais um caboclinho. A crença diz que nada se pede aos caboclos sem ter uma resposta. Opa, hora então dos pedidos de início de ano. Reportagem Alessandra Bastos. O Brasil vai começar. Chupataxó, sou Chavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé. 19h23 no horário brasileiro de verão. Antônio Fernandes Costa é o novo presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. O novo presidente é formado em odontologia com especialização em saúde indígena. Antônio Fernandes Costa já foi coordenador-geral de monitoramento e avaliação da saúde indígena na Secretaria Especial de Saúde Indígena. Atuou ainda como consultor da Organização Pan-Americana para a Saúde Indígena e do Departamento de Saúde Indígena na ONU para Educação, Ciência e Cultura. De olho na segurança das crianças, foi lançada uma cartilha sobre os cuidados e o uso de cosméticos infantis. O documento traz dicas importantes na hora da escolha de produtos como maquiagens, sabonetes, shampoos, condicionadores, protetores solares, esmaltes, batons, brilhos labiais e desodorantes para pés e axilas. Destaca, por exemplo, que crianças têm que usar apenas produtos infantis e sempre respeitando a faixa etária. A cartilha da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Cidadania e da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela está disponível em portal.anvisa.gov.br no link Cosméticos. A produção de petróleo no país registrou recorde histórico em 2016. Segundo a Petrobras, em média foram 2.144.000 barris de óleo por dia, 0,75% acima do resultado de 2015. A produção na camada pré-sal também foi a maior da história, atingindo a marca de mais de 1 milhão de barris de óleo por dia. A produção foi 33% maior que a de 2015.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ex-tesoureiro de partido político condenado na Operação Lava Jato deve continuar preso. Trabalhadoras que paralisaram atividades por 5 minutos não podem ser demitidas por justa causa. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Arthur Filho. E eu sou Liana Gomes. Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, mantém andamento das propostas no Congresso Nacional que buscam regularizar a situação de pessoas titulares de cartório que assumiram um cargo sem concurso público. Na ação, o deputado federal alegava que os textos desrespeitam a exigência constitucional de concurso público para preenchimento de vagas nos cartórios. Ricardo Viula. A decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, rejeitou o pedido do deputado Valdir Soares de Oliveira para suspender a tramitação das propostas. No Senado, por exemplo, a chamada PEC dos cartórios quer efetivar os cartorários não concursados que iniciaram as atividades entre a entrada em vigor da Constituição em 1988 e a aprovação da Lei dos Cartórios 6 anos depois. Já uma outra PEC na Câmara dos Deputados defende o direito à titularidade dos substitutos nomeados para cartórios sem concurso há mais de 2 anos. O ministro Dias Toffoli destacou que não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar se projetos de lei estão de acordo com a Constituição. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, mantém prisão de ex-tesoureiro do Partido Progressista. Ele foi preso preventivamente na Operação Lava Jato. Fátima Uchoa. O ex-tesoureiro do PP, João Cláudio de Carvalho Genu, foi condenado em 2016 em primeira instância a 8 anos e 8 meses de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de corrupção e associação criminosa. A defesa pediu que a prisão preventiva fosse substituída por outras medidas, o que foi negado pela Justiça Federal. No STJ, a ministra Laurita Vaz também negou o pedido, considerando que a prisão está devidamente fundamentada. A ministra destacou que o caso está alinhado com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que a prisão preventiva é justificada quando há necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho reverte demissão por justa causa de 2 operadoras de caixa que fizeram protesto no expediente. Elas foram demitidas por justa causa após paralisarem as atividades por cerca de 5 minutos. Priscila Peixoto. As trabalhadoras protestaram por causa do horário de funcionamento da loja na antevéspera de Ano Novo. Para o relator do caso na quinta turma do TST, ministro Barros Levenhagen, a pena de demissão foi desproporcional ao ato, pois a empresa poderia ter apenas aplicado alguma medida disciplinar como advertência. Assim, reverteu a demissão para sem justa causa e, dessa forma, as operadoras poderão receber os direitos trabalhistas devidos. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal deve indenizar morador em R$5 mil. O motivo foi a demora de quase 1 mês para fornecer água na casa da consumidora, Johnny Luna. A CAESB alegou que a demora ocorreu devido à greve de funcionários, mas conforme a decisão, o fornecimento de água é serviço essencial à população e, em caso de greve, a companhia deve manter o mínimo de pessoal efetivo em atividade.
Assim, a Justiça do DF entendeu que houve falha na prestação dos serviços pela CAESB, que deve pagar R$ 5.000 à consumidora. A empresa de transporte terrestre deve indenizar passageiro por troca de mala. O caso aconteceu em viagem de Taubaté ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Carlos Ribeiro. O passageiro contou que ao desembarcar recebeu outra mala e não a dele. Por causa disso, precisou comprar roupas e produtos de higiene com dinheiro de parentes. A companhia de transportes alegou que a culpa era exclusivamente do passageiro. Mas para a Justiça Paulista não há dúvidas de que o cliente passou por vários transtornos. Por isso, ele deve receber mais de R$ 4.000 de indenização. Banco é condenado a pagar R$ 20.000 a cliente que foi vítima de assalto dentro de agência. Na justiça, a mulher afirmou que correu risco de vida ao ser refém dos bandidos. A Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que o banco tem responsabilidade sobre o caso diante da falha na segurança. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores acreditam que redução da taxa de juros pode reaquecer a economia. Ricardo Ferraço destaca pontos positivos do modelo penitenciário do Espírito Santo. Projeto de José Agripino insere a disciplina de empreendedorismo no currículo do ensino básico. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A decisão do governo de reduzir a taxa Selic para 13% ao ano foi elogiada por senadores. O corte de 0,75 ponto percentual foi o maior desde abril de 2012. A medida, na opinião dos parlamentares, é fundamental para reaquecer a economia, cuja retomada deve ser mais demorada e gradual do que o que foi previsto anteriormente, segundo nota do Banco Central. Detalhes com a repórter Marcela Cunha. Desde outubro, uma política de cortes mais expressivos nos juros vinha sendo cobrada por diversos senadores. As reduções anteriores de 0,25% feitas em outubro e novembro foram consideradas pouco ousadas. Agora, o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, chamou o novo percentual de prudente e fundamental para acelerar a economia do país. O que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então, a dose, ela já extrapolou. A taxa de juros já está fazendo um efeito contrário, já está matando a iniciativa do comércio, da indústria, da produção nacional. Agora é chegada a hora de nós termos uma queda nesse percentual da taxa de juros para podermos aí também equilibrar o setor produtivo. Já o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, acredita que, além de mais expressiva, a política de cortes poderia ser mais rápida. O Banco Central continua muito tímido na redução das taxas de juros. E mais do que isso, é preciso que o Banco Central explique à sociedade por que nós pagamos tantos juros e a dívida pública só faz aumentar. Eu acho que essa redução pode ser mais rápida e nós temos que chegar a uma taxa de juros que permita as atividades econômicas se desenvolverem. O governo federal determinou o envio de integrantes da Força Nacional a 7 estados, dentre os quais o Amazonas e Roraima, onde no início deste ano houve rebeliões e conflitos que provocaram a morte de 95 detentos. No Senado, um projeto que tem como objetivo incentivar a capacitação de detentos e, com isso, minimizar o problema da violência nos presídios está em análise. A proposta prevê a instalação de polos industriais nas proximidades dos presídios, de modo que
os detentos possam se qualificar profissionalmente e trabalhar. No Espírito Santo, onde há 2 anos não é registrado nenhum caso de morte atrás das grades, uma ideia semelhante à do projeto foi adotada, o que justifica, na opinião do senador Ricardo Ferraço, do PSDB capixaba, a redução da violência prisional. Ainda existem muitos desafios a serem superados, mas nós melhoramos muito a nossa infraestrutura, não apenas a infraestrutura física, mas a infraestrutura de recursos humanos, e nós conseguimos perseguindo metas. E pesquisa realizada recentemente pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, revela que 68% dos jovens, com idade entre 25 e 30 anos, desejam abrir o próprio negócio nos próximos anos. E com o objetivo de capacitar os jovens que veem na abertura do próprio negócio uma atividade promissora, o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, apresentou o projeto para incluir a disciplina de empreendedorismo no currículo do ensino básico. Além disso, a proposta prevê que no ensino superior o empreendedorismo e a inovação sejam estimulados, de modo a aproximar a teoria com a prática dos negócios, disse o senador. A despertar no jovem que está estudando, que está se preparando para a vida, tenha o vírus inoculado na sua veia profissional do empreendedorismo. Se você não estimular, você pode ter um empreendedor nato que não vira empreendedor nunca porque não foi provocado na sua vocação. A Organização Mundial de Saúde divulgou um estudo em que prevê o aumento em 1/3 do número de mortes provocadas pelo cigarro nos próximos 13 anos. De acordo com a entidade, em 2030 serão 8 milhões de mortes em todo o mundo, contra os 6 milhões registrados atualmente. No Brasil, o governo gasta 23 bilhões de reais anualmente no tratamento de doenças relacionadas ao hábito de fumar. E para reduzir os impactos que o tabagismo provoca na saúde e no bolso dos contribuintes, o plenário deve analisar um projeto que proíbe a propaganda de cigarros e padroniza a embalagem do produto. A reportagem é de Ana Beatriz Santos. Segundo especialistas, o hábito de fumar na presença de crianças e adolescentes desperta nos jovens a curiosidade de experimentar o produto, assim como as embalagens chamativas dispostas em locais de venda ao lado de balas e chicletes, por exemplo. O médico e senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acredita que a redução do contato com o cigarro beneficia toda a população. Nós temos que ter como preocupação reduzir qualquer possibilidade de exposição das pessoas aos efeitos nocivos do consumo de cigarros. E especialmente crianças, adolescentes, aqueles que se encontram ainda no processo de formação. O projeto ainda prevê multas e pontos na carteira para o motorista que fumar ou permitir o fumo em carros que transportem crianças e adolescentes menores de 18 anos. Outra proibição prevista é o uso de substâncias sintéticas ou naturais que possam intensificar, modificar ou realçar o sabor e aroma de cigarros. E o plenário do Senado também deve analisar um projeto do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, que obriga a presença de desfibriladores em locais com fluxo de mais de 4 mil pessoas por dia, como rodoviárias e estádios de futebol. O aparelho, usado para estimular os batimentos e reverter paradas cardíacas, também deve estar disponível em locais fechados, com mais de 100 pessoas, como aviões e metrôs. Na opinião do senador Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, é importante a existência do desfibrilador em locais públicos, mas ele alertou que é preciso fazer mais para salvar a vida das pessoas. Não adianta você ter um desfibrilador se você não tem gente capacitada para operá-lo e se o resgate vai chegar após o tempo mínimo. E a falta de acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto atinge metade da população brasileira, mesmo com a vigência do Plano Nacional de Saneamento Básico. Segundo especialistas, no ritmo atual de investimentos no setor, a universalização desses serviços, prevista no plano para 2033, ocorreria apenas no ano de 2055. O senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, destacou a importância da coleta e tratamento de esgoto e lixo para a melhoria das condições de vida da população. Grande parte dessas doenças é causada pela existência de verminoses na água ou de alimentos contaminados por esses parasitas. A maioria delas causa diarreia, dores abdominais, febre e desidratação aguda. Doenças que são facilmente controláveis em regiões saneadas, chegam a matar em lugares onde o tratamento de esgoto é negligenciado.
Negociar a paz e auxiliar nas crises humanitárias que assolam várias partes do planeta são dois dos principais desafios de Antônio Guterres, o novo secretário-geral das Nações Unidas. Na avaliação do senador Paulo Paim, não será fácil enfrentar as dificuldades atuais. Repórter Floriano Filho. De 2005 a 2015, ele chefiou o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Durante o período, fez várias reformas para melhorar o funcionamento do órgão. Mas o mundo continua a enfrentar sua pior crise humanitária, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. O principal motivo são as guerras civis da Síria e da Líbia, o Estado Islâmico no Iraque, a crise da Coreia do Norte, os talibãs no Afeganistão e as tensões no Mar da China. Quando ainda era alto comissário, ele já havia destacado a dificuldade da situação. Há que reconhecer com humildade que nós humanitários não resolvemos o problema, nós mitigamos o problema. O problema só tem uma solução, que é política. E essa solução só o Conselho de Segurança pode criar as condições para que ela se concretize. Em 2011, Antônio Guterres debateu na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado brasileiro os conflitos e a questão dos refugiados. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, participou do debate. Ele reconheceu os méritos de Guterres, mas afirmou que a situação atual impõe muitos desafios. O Antônio Guterres é um homem de diálogo, de conhecimento, sensível. Ele está preparado para essa função como secretário-geral da ONU, com certeza. Agora, sabemos nós, é um dos piores momentos da história. Eu nunca vi uma situação de tal gravidade em matéria de falta de políticas humanitárias. Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marlúcia Ribeiro. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Regulamentação da terceirização volta a ser debatida na Câmara. Água descartada por ar-condicionado pode ser reaproveitada. Deputados divergem sobre emenda que fixa teto de gastos públicos. Boa noite. O Congresso Nacional promulgou emenda constitucional que limita os gastos públicos de acordo com a inflação do ano anterior. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, considera que a lei prejudica investimentos em saúde e em outras áreas avaliadas pela parlamentar como importantes para o desenvolvimento do país. A primeira medida que ele faz é impor um teto para um orçamento da União que vai congelar por 20 anos esses investimentos. Ora, quem fica de fora? Fica de fora dinheiro para a saúde, fica de fora dinheiro para a educação, investimento para a infraestrutura e a assistência social. Nós estamos vendo tumultos pelos estados por conta desse pacote, que a gente chama de pacote da maldade, que era a PEC 241 votada na Câmara e que foi para o Senado com o número de PEC 55. A deputada também critica as propostas de reforma do ensino médio e da Previdência Social encaminhadas pelo governo federal. Para Benedita da Silva, a gestão Temer toma medidas contra os interesses do povo brasileiro, amparada pela chegada ao poder de forma indireta, sem voto popular. Já Alexandre Baldi, do PTN goiano, apoia os ajustes propostos pela gestão Temer, que buscam recuperar a arrecadação do governo. Mas o deputado também cobra ações que possam refletir rapidamente no dia a dia do trabalhador. Estamos lutando muito para que o Brasil possa recuperar economicamente. Uma cobrança efetiva em cima do governo federal para que implemente medidas que são importantes no ajuste de médio e longo prazo, como a instituição da PEC da responsabilidade dos gastos públicos, mas também pedimos ao governo e estamos cobrando reiteradamente que faça medidas no curto prazo, aquilo que recupere os empregos, que as empresas parem de mandar as pessoas embora, o desemprego pare de crescer e que, pelo contrário, que o emprego volte a ser gerado, que as famílias brasileiras consigam voltar a colocar dignamente, fruto do seu trabalho, comida na mesa. O parlamentar acredita que investimentos
Investimentos em recuperação de estradas como a BR-153 podem contribuir para a retomada do crescimento econômico. Alexandre Baldi também considera prioridade apoio financeiro federal nas áreas de segurança pública e saúde. Meio Ambiente. A tramitação do projeto que prevê o reaproveitamento da água descartada pelo ar-condicionado está avançando na Câmara. A reportagem da Rádio Câmara tem mais detalhes sobre a proposta. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou proposta para estabelecer que a água descartada por aparelhos de ar-condicionado seja considerada fonte alternativa para o abastecimento de casas e prédios, assim como as águas de reuso, de captação pluvial e outras fontes. O texto aprovado é um substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano para o texto original do deputado licenciado Sarney Filho, que obrigava o reaproveitamento da água gerada pela condensação dos aparelhos de ar-condicionado. O relator na Comissão de Meio Ambiente, deputado Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, argumentou que o aproveitamento da água proveniente de fontes alternativas deve ser pensado de forma integrada, considerando a eficiência energética das diversas fontes. É que, dependendo da estrutura existente, sairia mais caro fazer a drenagem da água dos aparelhos de ar-condicionado. Luiz Lauro Filho retirou, portanto, a obrigatoriedade do reaproveitamento. Porque em alguns lugares o custo disso é muito elevado para que as pessoas que já possuem os aparelhos, elas façam as alterações. Eu acho que esse projeto é um projeto de impacto, mas ele é mais importante para o fomento do assunto, da discussão, do debate e das novas possibilidades que possam surgir, do que um projeto punitivo, né? O presidente da Associação Nacional dos Engenheiros Ambientais, Marcos Vinícius de Souza, disse que a ideia de reaproveitar a água dos aparelhos de ar-condicionado já vem sendo colocada em prática em alguns municípios. Ele explicou que ela pode ser usada para molhar jardins ou para limpeza. Aqui em Brasília mesmo, né, nos ministérios e nos anexos, tem muitos matadores de rua que lavam carros, né, para poder ter uma fonte de renda, lavam carros, aproveitando a água que cai do sistema do ar-condicionado desses estabelecimentos. Até tive a oportunidade de conversar com um lavador de carro e ele me falou, né, que tem até 15 baldes por dia, né, que carrega, acho que é 18, 20 litros, não me recordo, né, e já dá para levar uma quantidade de mais de 10 carros. Segundo o engenheiro, a captação dessa água também evita a formação de ambientes de proliferação do mosquito que transmite a dengue e outras doenças. A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Agricultura. O Brasil está entre os principais produtores agrícolas do mundo. Benito Gama, do PTB baiano, acredita que, por ser uma potência mundial, o governo deve incentivar cada vez mais o crescimento do setor. O parlamentar salienta que a administração federal, por meio de bancos públicos, já vem incentivando a agricultura no país. Mas, para Benito Gama, o pequeno agricultor deve ser o foco principal das políticas por causa da sua importância para a economia do país. Eu não quero realmente deixar de falar sobre o pequeno produtor rural no Brasil. O micro, pequeno e médio produtor rural nos rincones de todo o Brasil, do Nordeste, da Bahia, de todos os estados. Isso é fundamental, o apoio e, sobretudo, essa alavanca muito forte que é o Banco do Brasil e agora a Caixa Econômica embrionariamente, mas o Banco do Brasil, junto com o Ministério da Agricultura, realmente faz um trabalho fantástico. E a minha luta é para que o Banco do Brasil continue cada vez forte, cada vez mais forte, para financiar o pequeno e médio produtor rural. Transportes. O trecho da BR-251 que corta Minas Gerais é considerado um dos mais perigosos do país. Preocupada com a alta taxa de acidentes na rodovia, Raquel Muniz, do PSD, acredita que a duplicação é o melhor caminho para deixar a estrada mais segura. Eu trabalhei durante esses 2 anos aqui na casa com a frente parlamentar pela BR-251, várias reuniões nos ministérios, enfim, junto à presidência e junto aos parlamentares daqui. Abri uma emenda na Câmara Federal, já dotei parte das minhas emendas para a duplicação da 251, conto com a participação também de outros deputados e a gente aguarda o governo federal. Precisa a gente dar uma resposta, nós já estamos no meio do mandato, para a população, para, enfim, acabar de vez com esse nome de BR-251, Rodovia da Morte. Raquel Muniz destaca que os recursos aplicados na duplicação, além de melhorar a infraestrutura do país, reduz o número de vítimas de acidentes e diminui as filas dos hospitais.
A obra, de acordo com a deputada, é um investimento em segurança, infraestrutura e saúde pública. Justiça. No entendimento de Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, o texto que trata das medidas anticorrupção foi um dos mais importantes aprovados pela Câmara em 2016, já que, na avaliação do deputado, o país nunca enfrentou uma crise moral e ética tão grande na sua história. O congressista observa que a corrupção não é privilégio do Brasil, mas o grande problema é a impunidade que impera no país. Marcos Pestana espera que as medidas aprovadas possam contribuir para resgatar a credibilidade da população nas lideranças políticas. Então nós temos essa tarefa muito forte e nós estamos tipificando o crime de Caixa 2, nós estamos avançando o processo do sistema judiciário, criando regras mais ágeis para punir os corruptos. Nós estamos aumentando as penalizações para quem incorre em desvios relativos à corrupção. Então é um grande avanço que o Congresso está produzindo e é muito importante que a gente, a partir dessa crise profunda que levou à desesperança, nós precisamos resgatar a confiança, a esperança do povo brasileiro no seu próprio país, nas suas lideranças. Mesmo enfrentando mudanças na legislação que pune os crimes de corrupção, José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul, acredita que alguns itens aprovados pela Câmara no pacote de medidas anticorrupção foram feitas de maneira acelerada e irresponsável. Ele cita, por exemplo, a punição para coibir o abuso de autoridade de juízes e promotores. Acho que esta decisão, ela veio atrapalhar porque ela foi tomada de maneira intempestiva, fora de lugar e tempo. No momento em que estamos tomando uma série de medidas contra a corrupção, talvez não fosse adequado, nem fosse oportuno nós votarmos também medidas punitivas contra juízes e promotores. Então, acho que não é um tema tabu, acho que é um tema que deve ser debatido, deve ser analisado, mas nós poderíamos fazê-lo num momento mais tranquilo. Para José Fogaça, a aprovação da punição a juízes e promotores de maneira assodada provoca tensão entre os poderes legislativo e judiciário. A proposta já foi encaminhada ao Senado, mas a continuidade da tramitação ainda depende de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as alterações feitas num projeto de iniciativa popular que teve o apoio de 2 milhões de assinaturas. A Câmara analisa 12 propostas que pretendem acabar com o foro privilegiado. Autor de um dos projetos, Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, entende que o foro privilegiado é um dispositivo injusto que torna os cidadãos desiguais perante a lei. E eu entendo que todos devemos ser iguais perante a Constituição Federal, todos indistintamente de posição. Claro, foro privilegiado, a gente usa esse termo, que eu sempre digo que é sinônimo de impunidade no Supremo Tribunal Federal, porque praticamente políticos que têm foro privilegiado não vão para a cadeia. Aqueles que perderam o foro privilegiado estão na cadeia. Hoje a legislação prevê foro privilegiado para o presidente da República, vice-presidente, ministros, todos os parlamentares, prefeitos, governadores, juízes e membros do Ministério Público. Celso Maldaner informa que, segundo seu projeto, nenhum cargo poderá contar com o privilégio. Segurança Pública. Já foi instalada na Câmara uma comissão especial para estudar mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. O foco principal dos trabalhos, segundo o subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, é combater a impunidade. Na avaliação do parlamentar, muitos pontos do ECA precisam ser rediscutidos. Entre eles, o pouco tempo que o menor infrator fica internado para cumprir as medidas socioeducativas. Nós temos um estatuto que, contraditoriamente, introduziu o mecanismo de punição, que não existia até a sua edição, mas que hoje torna-se ineficaz. Ineficaz por quê? O Estatuto estabeleceu que um menor preso, ainda por qualquer crime, ele não pode ficar fora do sistema socioeducativo por mais de 5 dias. Então, isso está gerando uma liberdade automática desses menores por conta de 5 dias. Outro prazo extremamente exíguo se em 45 dias não tiver sentença,
também tem que ser posto em liberdade. Então, só nesses 2 critérios, nós já temos uma impunidade estabelecida, porque o Estado não dotou ainda de unidades suficientes. Na opinião de subtenente Gonzaga, a liberdade automática, depois do tempo máximo de 3 anos de internação, também precisa ser revista. Para o deputado, a pena deve ser aplicada de acordo com a natureza do crime. Previdência. A proposta de reforma da Previdência do governo Temer recebe críticas de Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. De acordo com o parlamentar, a obrigatoriedade de contribuição individual para trabalhadores rurais vai acabar com a agricultura familiar. Talvez no sul do Brasil nós tenhamos condição de fazer contribuição individual. Mas no nordeste do Brasil, onde às vezes durante 3 anos não chove, não tem safra, não tem renda, como é que vai contribuir para a Previdência? Aliás, se é para fazer reforma da Previdência, vamos ter muito claro e presente de que o que quebra a Previdência não é de quem ganha salário mínimo na agricultura, mas são os supersalários e as aposentadorias precoces. Heitor Chu também acredita que o governo federal deixa de fora da reforma setores que deviam ser incluídos, como militares. Ele questiona o porquê da ausência da carreira na proposta enviada ao Congresso. Para Jorge Sola, do PT da Bahia, a reforma da Previdência proposta pelo governo federal é uma das medidas mais prejudiciais à população apresentadas até agora pela gestão Temer. Ele critica, entre outros pontos, a necessidade de contribuir por 49 anos para ter direito à aposentadoria integral. É um projeto que, na verdade, pretende evitar que o trabalhador brasileiro se aposente. Quer que ele morra trabalhando, quer que ele continue contribuindo por toda a sua vida útil para a Previdência Social. Então é um projeto que só visa aumentar o caixa para o governo golpista pagar juros e dividendos para os donos dos bancos, para os rentistas, para o que vivem de renda. Alguns poucos milhares de brasileiros vão enriquecer ainda mais, destruindo a vida da maioria absoluta dos 200 milhões da nossa população. Jorge Sola afirma que a emenda constitucional que limita os gastos públicos pelo período de 20 anos, já promulgada pelo Congresso, e a reforma da Previdência enviada à Câmara fazem parte de um pacote lançado pelo governo para prejudicar a vida dos cidadãos brasileiros e beneficiar uma pequena minoria. De acordo com Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a reforma previdenciária proposta pelo governo federal é uma das medidas mais cruéis vistas por ela na Câmara dos Deputados. A parlamentar afirma que o texto, se aprovado, transforma a Previdência Social na impossibilidade de aposentadoria. Que as regras que foram criadas de 50 anos de contribuição para ter um valor de benefício integral no regime geral, 50 anos, meio século de carteira assinada, tiraram a especificidade, o tempo menor das mulheres que cumprem a dupla jornada de trabalho, que cuidam dos filhos, que de fato são extenuadas pela vida dupla entre casa e trabalho, né? Eles pegaram todos os benefícios assistenciais para pessoa com deficiência, para os idosos, e além de elevar para 70 anos de idade, eles desvincularam do salário mínimo, ou seja, esse benefício não será mais no mínimo de um salário mínimo. A congressista acredita que a reforma da Previdência e o teto de gastos públicos fazem parte de uma agenda que levou ao impeachment de Dilma Rousseff. Jandira Fegali afirma que o afastamento definitivo da ex-presidente serve para beneficiar bancos e rentistas, em detrimento da população mais carente. Mas Luiz Nishimori, do PR do Paraná, ressalta que o aumento da expectativa de vida provoca um desequilíbrio crescente na Previdência Social e é preciso tomar medidas para evitar o rombo nas contas. Ele defende a proposta de reforma enviada pela gestão federal à Câmara dos Deputados. Algumas das modificações apresentadas pelo governo foram o seguinte: idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres, o tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. Sabemos que mexer com o direito dos trabalhadores traz uma grande preocupação, mas justamente para garantir o direito à aposentadoria a todos que se faz necessário um ajuste mais correto, mais justo possível na questão da Previdência Social. O parlamentar considera a proposta do governo Temer equilibrada.
De acordo com dados apresentados por Luiz Nishimori, se o país não realizar a reformulação do sistema previdenciário até 2030, cerca de 17% do PIB brasileiro será consumido pelos valores pagos em aposentadorias. Economia. A regulamentação da terceirização é um dos projetos polêmicos que devem ser analisados este ano pela Câmara. Acompanhe mais informações sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara. Em dezembro, a proposta que libera a terceirização na contratação das atividades fim de empresas chegou a ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas partidos de oposição obstruíram os trabalhos e o texto não foi votado pelo colegiado. O texto divide opiniões e as principais centrais sindicais são contrárias, ao passo que entidades que representam os empregadores e a indústria são favoráveis. A deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, afirmou que a medida representa um retrocesso para os trabalhadores terceirizados, principalmente aqueles que ganham pouco. Porque ela é contrária totalmente aos direitos dos trabalhadores. Ela precariza relações de trabalho. Ela cria, por exemplo, uma não obrigatoriedade de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para os trabalhadores vinculados a empresas terceirizadas. E não dá segurança de que o não cumprimento da legislação trabalhista para esses trabalhadores enseje a responsabilidade, seja da terceirizada, seja solidária da empresa mãe, da empresa matriz. Já o relator da proposta, deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, defende uma terceirização ampla. Segundo ele, a aprovação da proposta seria uma boa sinalização contra a crise. Qual é a necessidade de se regulamentar a terceirização? É para que haja segurança jurídica para quem contrata e para quem presta o serviço. Hoje, os trabalhadores terceirizados são reconhecidos como altamente produtivos, recebem salários compatíveis com os salários praticados no mercado e muitas vezes com salários até melhores, dependendo da atividade. A proposta que libera a terceirização na contratação de atividades fim de empresas está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. A legislação atual permite a terceirização apenas para atividades meio, como limpeza e vigilância. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.